A política comercial do Donald Trump contra a China parecia uma grande demonstração de força, né? Mas e se tivesse sido, na verdade, um erro de cálculo gigantesco? Para a gente entender o que realmente estava em jogo, vamos mergulhar na análise do colunista Thomas Friedman. Para entender essa disputa, o Thomas Friedman já nos dá a letra. Geopolítica não é sobre economia, é sobre alavancagem. Quem tem mais poder para forçar o outro a ceder? No fim das contas, essa é a única pergunta que realmente importa. Então, o que é essa tal de alavancagem? De um jeito bem simples, é a capacidade de fazer o outro lado jogar segundo as suas regras. Quem tem mais alavancagem dita o ritmo do jogo. É com essa lente que a gente vai analisar toda essa dinâmica. Vamos seguir o fio dessa história. Primeiro, a gente vai ver a aposta arriscada da China que deu início a tudo. Depois, a resposta meio caótica do Trump com as suas tarifas. Em seguida, a carta na manga que Pequim usou para virar o jogo. E, por fim, as consequências de um possível divórcio bem caro entre as duas maiores potências do mundo. Ok, vamos para a primeira parte e entender como tudo começou. Essa tensão não surgiu do nada, viu? Ela nasceu de uma crise interna lá na própria China. A China estava enfrentando uma crise e tanto em casa. A bolha imobiliária deles estava estourando e o consumo do povo despencando. A solução? Segundo Friedman, em vez de arrumar a casa, Pequim decidiu exportar o problema, inundando o mercado global com seus produtos só para manter as fábricas funcionando a todo vapor. E como é que os Estados Unidos responderam a isso? Bom, a resposta do Trump foi aplicar tarifas, uma reação a um problema que o Friedman até considera real. O problema não foi a intenção, sabe? Foi a execução. E aqui está o ponto crucial da crítica. A abordagem do Trump foi descrita como barulhenta e improvisada. Em vez de negociações discretas e um plano bem estruturado, a estratégia foi anunciada de forma espalhafatosa, o que, de acordo com a análise, acabou minando a eficácia da coisa toda. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é o contraste. Uma estratégia inteligente, segundo Friedman, envolveria fortalecer a economia de dentro para fora. Mas a abordagem do Trump fez justamente o oposto. As tarifas encareceram os próprios insumos para a indústria americana e as brigas com aliados europeus e asiáticos enfraqueceram o que poderia ter sido uma frente unida contra a China. A administração Trump acreditava que tinha toda a alavancagem, mas parece que não calculou muito bem o poder de retaliação de Pequim. E a China? A China tinha uma carta na manga muito poderosa. Então, o que a China poderia fazer para virar o jogo? A resposta está em um conjunto de elementos que são meio invisíveis para a maioria de nós, mas que são absolutamente essenciais para o mundo moderno. Pois é, a China tem um controle quase total sobre a cadeia de produção de terras raras. Isso não é só um monte de minerais, não. É a matéria-prima da tecnologia do século XXI. E isso aqui ilustra perfeitamente a dependência global. De carros elétricos a caças F-35, passando pela transição para a energia verde, tudo isso depende desses imãs de terras raras que a China controla. Essa era a alavancagem chinesa. E que alavancagem! Então, a sequência foi bem clara. Os Estados Unidos pressionaram com tarifas. A China respondeu com a ameaça de cortar o fornecimento de um insumo vital. De repente, a alavancagem mudou de lado. O governo americano teve que dar um passo para trás, reduzindo as tarifas e adiando outras restrições. Foi um verdadeiro checkmate geopolítico. Vamos agora para a conclusão e ver o desdobramento disso. Essa guerra comercial barulhenta toda cria riscos enormes. E não é só para os dois países, não, mas para todos nós. Mas é importante notar que a jogada da China também teve um custo. Ao mostrar essa sua opção nuclear, Pequim soou um alarme global. Agora, o mundo inteiro está correndo para encontrar fontes alternativas de terras raras, buscando diminuir a dependência da China a longo prazo. Friedman nos lembra de um ponto fundamental. A gente goste ou não, a relação entre Estados Unidos e China tem sido o pilar da economia global por décadas. Desestabilizar essa relação de forma abrupta pode ter consequências que a gente ainda nem consegue prever direito. Então, qual seria a alternativa? Em vez de confrontos públicos, a análise sugere um caminho de negociação silenciosa e estratégica, focada em construir um novo equilíbrio, em vez de tentar simplesmente destruir o antigo. E a gente termina com esta reflexão do Friedman. A ideia de um divórcio econômico total entre as duas maiores economias do mundo é um cenário bem perigoso. A questão que fica é: o que o mundo pode perder se essa parceria, por mais tensa que seja, se desfizer completamente?